dos Gideões, Rua Joaquim Nunes 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Maiores informações, ligue 47-3404-8700 ou 47-989-047794. Apoio Rádio Voz Missionária. A Câmara dos Deputados já aprovou a reforma da Previdência. Agora é a vez do Senado Federal fazer a sua parte e aprovar um regime previdenciário justo para todos, sem privilégios e com a inclusão de estados e municípios. Senadores, votem por uma nova Previdência para um novo Brasil. Responsabilidade de todos. Santa Catarina apoia as mudanças para um futuro melhor. O rádio e a televisão a favor da reforma da Previdência. Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT. 10 horas. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Com esse versículo queremos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos. Vou começar aqui pelo Will, que é o técnico de som. Deus abençoe. E a todos os nossos irmãos que estão aí ligados conosco. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa emissora. Aqui quem fala é seu amigo o evangelista Elia Uller. E hoje a Escola Bíblica Dominical, a mordomia do trabalho. Nós vamos falar aqui hoje sobre o trabalho. O tema geral do trimestre é tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então todas as lições foram muito importantes, muito boas.
mas eu vejo assim muito importante esse assunto, porque é um assunto que quase não se prega, a importância do trabalho. Domingo que vem é a finança, depois é sobre o cuidado com a natureza, que são assuntos muito importantes, que é bom que a escola bíblica exista para isso, porque a escola bíblica vai falar de temas que normalmente não são falados nos cultos normais. Dificilmente você vai ouvir alguém pregar em um congresso sobre o trabalho, sobre o tempo, coisas assim, né? Geralmente são mensagens diferentes. Então, nós desejamos a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, né? E que o Senhor mais uma vez venha abençoar todos nós. Mais uma manhã de domingo que nós estamos aqui para comentar um pouco da palavra de Deus. Está bem? O presbítero Fabiano deve estar chegando por aí. E o presbítero Ricardo disse que também viria, mas nós estamos aqui e vamos começar a nossa aula de hoje falando a respeito do trabalho. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, você que pode orar, ore comigo em nome de Jesus. Deus, obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui, pela oportunidade, pela vida. Obrigado por nossos alunos que valorizam essa escola, que dispensam o seu tempo para estar aqui ouvindo, assistindo. Te agradecemos, Pai, pela forma como o Senhor tem trabalhado em nosso coração, nos dando aptidão para desejar a Tua palavra. Que esse desejo ele só aumente, porque essa mensagem nutre nossa alma, alivia nosso coração e nos traz segurança para estarmos contigo na eternidade. Deus, abençoa-nos nessa manhã. Essa escola é sua, o Senhor fica à vontade para falar conosco através da palavra. Somos apenas mordomos. Que o Senhor abençoe a todos nós, que sejamos tocados, impactados, mais uma vez, pela voz suave que só vem de Ti. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos. Amém? Amém. Muito bem, o nosso tema, como eu já falei, é a mordomia do trabalho. E o textuário é um texto muito importante a respeito do tema, que é 2 Tessalonicenses 3,10, que diz assim, ó: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O apóstolo Paulo foi bem enfático, né? Parece que ele estava se incomodando bastante com pessoas que não trabalhavam na igreja de Tessalônica, e aí ele enviou a carta dando essa bronca aqui, né? Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É diferente de quem não tem um emprego, é diferente de quem está aposentado, diferente de quem é inválido, né? Impossibilitado por alguma razão. Aqui é quem não quiser trabalhar. Ou seja, a pessoa tem aptidão, está tudo certo para trabalhar, tem a necessidade normal que todo ser humano tem, mas não quer trabalhar. Não é quem não pode e quem não consegue um emprego, é quem não quer. Aí ele vai dizer que não coma também. Isso é uma palavra bem forte, mas é uma realidade, né? Quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque se nós olharmos o contexto desse versículo, nós vamos entender que o problema na igreja de Tessalônica estava sendo ocasionado por pessoas que não trabalhavam. Porque o próprio contexto desse texto vai dizer, porque há muitos que andam desordenadamente não trabalhando, antes cometendo coisas vãs, ou, como diz uma outra versão, se intrometendo na vida alheia. Então o trabalho ele é uma ocupação, e uma ocupação que impede, né, às vezes a pessoa de se intrometer na vida do outro. Às vezes você vê alguém na igreja que incomoda as pessoas, que dá trabalho, e incomoda bastante em casa também, incomoda os vizinhos e tal. Às vezes só falta de uma coisa só: trabalho. Se arrumar um serviço, para de incomodar. Então foi isso que Paulo falou aqui nesse texto. Tem pessoas que incomodam, atrapalham, porque não trabalham. Porque se estivesse trabalhando, teria uma ocupação. E quem chega em casa cansado, irmão, não tem tempo para incomodar ninguém, porque afinal eu estou cansado. E é muito importante isso, né? Quando a gente tem a nossa própria vida para se preocupar, a gente passa a não se preocupar tanto com a vida do outro. E tem gente que se incomoda com tudo, né? Ele se incomoda com qualquer coisa. Se incomoda com o gato do vizinho, com um cachorro, com uma árvore que
cai folha pro lado dele, que vai entupir calha, porque se incomoda com os coletores de lixo, com a prefeitura, e se incomoda com tudo, né? Se incomoda até com coisa que não lhe diz respeito. E isso gera um estresse e um esgotamento muito grande. Então é importante que a gente esteja ocupado com as nossas próprias vidas. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão, que é o texto da verdade prática. Então aquela história de que Adão e Eva são os culpados de nós termos que trabalhar, nós sabemos muito bem que não foi Adão e Eva quem criou o trabalho, foi Deus quem criou o trabalho. Então o trabalho enobrece. Se você quer ser uma pessoa nobre, trabalhe. Se você quer ser uma pessoa reconhecida, trabalhe. Se deseja ser uma pessoa valorizada, trabalhe também. Porque do contrário, você começa a perder o seu próprio valor, porque as pessoas não vão falar na sua frente, mas de vez em quando vão comentar: fulano não faz nada. E o outro vai dizer realmente não faz nada mesmo. Então por isso que é tão importante assim trabalhar, né? É importante porque não só vamos viver uma vida melhor e tranquila, mas vamos dar o exemplo para nossos filhos, famílias e amigos, para que eles também trabalhem. O texto está baseado na nossa leitura bíblica em classe, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 13. E aqui houve um erro de impressão, porque o versículo 6 e 7, ele está repetido. Então, o versículo de número 6, que está aqui, é o mesmo que o 7. Mas eu vou ler aqui na Bíblia o versículo 6, para daí nós darmos continuação na leitura. Então, 2 Tessalonicenses 3:6 diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Esse é o versículo real. E aqui na revista há o texto que não corresponde ao versículo 6, tá bem? Só não estou criticando, é só o fato de que houve uma impressão errada aqui, só isso, tá bem? Sempre digo que lição é bíblica, mas não é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Mas aí do versículo 7 em diante está certo, 2 Tessalonicenses 3 e 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de algum homem, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Versículo 9. Não porque não tivéssemos autoridade, para vos dar a nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esse texto é 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículos do número 6 ao 13, do 6º ao 13º, tá certo? Então aqui nós vemos aqui a questão de um princípio que Paulo ensinou. Ele tinha direito de receber um salário da igreja? Ele disse que tinha. Ele tinha o direito de receber um salário pelo trabalho que ele fazia na obra de Deus? Ele disse que tinha. Mas ele disse: mas eu não usei de nada disso para não ser pesado a ninguém, mas trabalhei noite e dia para que isso não ocorresse. Então, assim, há o direito a aquilo que é por lei, mas ele não usufrui para que as pessoas não dissessem assim: Paulo é malandro. Entende? Era isso que ele quis produzir nos irmãos, que os irmãos entendessem que o objetivo dele ali não era financeiro, mas era simplesmente pregar o evangelho, a palavra de Deus. Presbítero Fabiano, feliz da vida. Achou que era 10h30? Isso, acreditei que era 10h30. E sabes que eu estou pensando que eu avisei alguma coisa a respeito disso aí? Se eu fiz, me perdoa. Porque na minha ideia, nós havíamos falado, na minha ideia, né? Que 10h30 seria de domingo que vem em diante. Então tudo bem, não tem problema. Mas isso no meu pensamento, por isso que eu vim mais cedo. Então, irmãos, a partir de domingo que vem, então, oficial, das 10h30 até meio-dia. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar com todos. Você de perto, você de longe. Estamos aqui na continuidade da Escola Bíblica Dominical. Irmão Will, já na técnica de som. Pai do Senhor, querido. Irmão Eliel.
Amém. O senhor foi lá na igreja? Não. Eu já vim direto. Veio arrumadinho, gravata, Já, tudo. Gomadinho, tá bonito ele, né, Will? É que eu vim lá da igreja, na igreja a gente tem que pôr o terno, né? Mas Isso. sempre bom. Pode dar sequência, nós só fiz a leitura em classe. Isso. A introdução. O assunto desta semana mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis 2:15. Assim, veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Então esse texto aqui de Gênesis 2:15, é importante que os irmãos leiam na Bíblia dos irmãos, leiam com bastante atenção, Gênesis 2:15, que vai falar da existência do trabalho antes do homem cair, porque o homem vai cair na ordem bíblica no capítulo 3, na narrativa. Então 2:15 o homem não havia pecado ainda, estava no Éden. Então, e a Eva não havia sido criada ainda, quando Deus criou o trabalho. Então antes de Deus dar a Eva para Adão, Deus deu trabalho para Adão. Então eu sempre digo o seguinte, antes de Deus dar uma esposa para um homem, Deus vai lhe dar um trabalho primeiro, certo? E depois virá a esposa. Então você deve escolher, ou trabalha ou estuda. E se é os dois, é melhor ainda, né? Em um aspecto é muito melhor, desde que você não esteja se esgotando de tanto trabalhar e estudar. Mas se não trabalha e não estuda e tem saúde, aí você vai cair nesse texto aqui e eu tenho que dizer para a moça não casar contigo. Aí eu sou obrigado a falar uma coisa dessa. E a moça também é importante que trabalhe. E estude também. Ou trabalha, ou estuda. A não ser que você tenha algum problema, né? Aí a gente sabe muito bem que a gente entende, a igreja entende, os irmãos entendem, a família entende, todos nós entendemos que não há condição. Então, o trabalho não foi, entrou na humanidade por eventualidade do pecado. Depois a gente vai ver a expressão no suor do teu rosto. Por isso que é bom que os irmãos fiquem conectados conosco, para entender o que significava aquela expressão. O que acontece em relação ao trabalho depois da queda do homem, já que o trabalho já existia? Então eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Que o Éden, que é uma imitação do céu na terra, a palavra Éden significa lugar de delícias, Deus não deixou o homem na ociosidade. O que é ociosidade? Ociosidade é ficar sem fazer nada. E eu fico pensando que o céu também não será um lugar de ociosidade, que a pessoa vai ficar sem fazer nada. Então, quem não quer fazer nada, não deveria ir para o céu, porque o céu também é um lugar que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu não imagino assim, mas já pensou se chegar no céu tem uma roça para carpir? Já imaginou? Lenha para cortar? É só uma brincadeira, mas já imaginou? O malandro não vai poder ir para o céu, preguiçoso não. Se ele chegar e ver isso, ele vai dizer, não, gente, me manda para o inferno porque eu não quero trabalhar. E tem pessoas que não trabalham por nada. Não é? Morre da fome, mas não trabalha. É aquilo que o texto lá de Provérbios vai dizer. Que o preguiçoso para não ir trabalhar, lá em Provérbios 26, diz assim, tem um leão na rua, com certeza vai me matar. E ele diz, desculpa, né? Ele dá uma desculpa porque ele pensa, se eu ter que sair daqui, eu vou ter que trabalhar, né? E tinha uns parentes meus muito assim, preguiçosos, né? E da parte da minha família lá, tem uma parte lá que não gosta muito, sabe? E eu me lembro que eles diziam assim pra ele, ô fulano, vai capinar? Ele dizia, não, deixa o sol esquentar mais um pouquinho, porque daí como o sol esquentava, tinha mais uma desculpa, tá muito quente agora. Isso. E assim sempre vai buscando. E ele coloca aqui que é lavrar, né? Lavrar. Coloca no Éden e manda lavrar e cuidar. Lavrar é a cultura, você extrair o melhor daquele lugar que você está ou daquilo. Podar árvores, estercar, é a manutenção, né? Isso, para que aquilo possa produzir mais e tornar-se aquele lugar de delícias continuamente, não deixar o abandono, né? A gente vê que desde o início, quando Deus cria as árvores frutíferas, elas precisavam de manutenção, assim como existe hoje também, né? E esse era o princípio que Deus deu o trabalho para Adão, lavrar e guardar. O trabalho de Deus na Bíblia. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Êxodo 20:19, Neemias 9:6. Ou seja, ele inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo.
Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang. E por acaso tudo se organizou no cosmos. Mas a palavra de Deus mostra que por causa de seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Salmos 10:4 e conforme também o 14:1 e o 53:1, que diz: unece no seu coração, diz, né? Não há Deus, né? A questão da Bíblia, a narrativa dela, a terceira palavra já envolve um trabalho. No princípio, Deus criou, né? Ou, se você quiser, na outra versão, no princípio criou Deus, aí seria a segunda palavra. Então demonstra aí Deus trabalhando. O princípio de Deus ter feito o mundo em 6 dias e no 7º ter descansado, não é que Deus cansou fisicamente, porque Deus é espírito. Mas a expressão hebraica ali para descansou significa cessou. Cessou, completou, complementou. Então isso é uma narrativa simbólica. A gente entende assim, né? E por que isso está na Bíblia, que Deus no 7º descansou? Poderia simplesmente terminar no 6º dia, fez o homem, deu, acabou, o mundo está pronto. Não é? Mas descansou, por que descansou? Porque Deus deixou isso como exemplo para nós descansarmos também. Então Deus é o Criador do universo, Ele é aquele que trabalhou para que a obra da criação acontecesse, e Ele nos deu exemplo para nós descansarmos também. Então se você trabalha em 2 empregos, você tem que contabilizar isso e compensa. Porque você pode mais tarde sofrer um esgotamento e o que você ganhou a mais vai ter que gastar com medicamento, remédio, médico, hospital e assim por diante. Aí não vale a pena. Porque você hoje vai perder a saúde para ganhar dinheiro. Depois você vai perder dinheiro para recuperar a saúde. Então é simples, é uma conta simples. A irmã tem um emprego, tá? Mas se tem que pagar alguém para limpar a sua casa, para cuidar do seu filho menor, para cuidar do seu filho do meio, por exemplo, e o que você ganha dá R$200 ou R$300 a mais da despesa que ocasiona pela sua ausência em casa, demorou. Fica em casa e vai cuidar dos seus filhos. Não compensa, né? Tem que ver se isso realmente vale a pena. Você às vezes se esgota tanto por uma faculdade, mas você não gosta do que está estudando e não vai trabalhar nessa área. Em 5 anos, se você não usar o conhecimento que você tem e não se especializar, perdeu o conhecimento, e aqueles 50, 60, 80 mil que você gastou e todas aquelas horas de estudo não vale mais de nada, porque você não passou por um processo de atualização. Então a gente tem que pensar antes, planejar antes, para que a gente não venha aí perder o nosso precioso tempo de vida. Isso. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e suportou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Gênesis 2:7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas, criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1:16. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Jó 33:4. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na criação do ser humano. É por causa da expressão façamos, Elohim, que é a palavra plural da divindade, de Deus da Bíblia, e não indica que havia muitos deuses ou mais de um, indica que era a trindade em manifestação ali, né? Façamos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já Colossenses 1:16 diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então Jesus é o centro. Então se você estiver em um ambiente de culto que Jesus não é o centro, acredite, ele não está sendo adorado e esse culto não é para Jesus. Jesus, ele é o motivo de ser da igreja, o motivo da adoração, do louvor, do culto. O culto é para Jesus. Não vamos criar uma geração de crentes que vão fazer análise do culto. Eu quero ver se eu gostei ou não do culto. Se o culto é para o Senhor, ele tem que dizer se ele gostou ou não. O culto é para o Senhor porque Jesus é o centro. E Ele deve ser o centro da nossa vida também. Porque Ele, juntamente com o Pai, é o Criador de todas as coisas. Sim. É isso que a Bíblia diz no Novo Testamento. É o que começa no Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava no princípio e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada... Então a gente já entende que Jesus é o centro de toda a história da humanidade da Bíblia. E que, conforme eu li aqui no início, João 5,17, que vai aparecer aqui no versículo em diante, né, que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Então não parou, não terminou, não cessou a obra ainda, né? Não, porque Deus continua trabalhando. O princípio de que ele descansou no sétimo foi no sétimo dia. Quando Deus descansou no sétimo, significa que no sétimo dia Deus não criou nada. Mas no oitavo dia Deus pode estar ali fazendo manutenção da vida. Mesma coisa, não vai... Deus não criou o mundo para viver sem ele, como alguns falam. Isso. É uma teoria essa, de que Deus fez do mundo como se fosse um relógio à corda, que pega ali, vai lá atrás, dá aquela girada naquela borboletinha atrás e solta, e esse relógio vai trabalhar um tempo ali sem o acompanhamento humano. Deus não fez isso. Deus, ele é condescendente, ele participa da criação, ele se manifesta, ele se dá a conhecer, ele se revela. Ele fez isso através de Jesus, ele faz isso através do seu Espírito Santo hoje. Ele continua se revelando ao longo dos séculos, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos que Jesus falou não se consumaram ainda. Ele continua conosco. Sim. E onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. E não vos deixarei órfãos. Mandarei outro Consolador para que esteja convosco. Então a promessa da presença de Deus no mundo criado e na vida na terra é abundante. Nós vamos falar logo, sem ser domingo que vem no outro, sobre a natureza. E é importante que a gente entenda esse princípio também do nosso papel como mordomo da natureza. Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol de sua criação. Vimos isso em Salmos 24:1, 65:9 e 10, o 104 e verso 30, e também vimos isso no livro de Isaías, capítulo 64 e 4. Portanto, devemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Então todos devemos fazer alguma coisa. Isso. E exercer uma função, uma profissão. Porque alguém vai dizer assim: mas Deus me chamou para não fazer nada e as pessoas vão me servirem. Bom, mas aí alguém vai ter que trabalhar para você não precisar trabalhar. Porque a banana que entra na sua casa, alguém plantou, cultivou, colocou em um caminhão, levou para uma verdureira e alguém comprou e trouxe para sua casa. Se não houver trabalho, não vai existir essa fruta. Não só essa, mas todas as outras. Né? E qualquer alimento que... mas é que a luz que eu uso, Deus me deu. Não, Deus não deu para você. Alguém paga, né, para que você não precise pagar. Então é outra coisa. Porque lá na hidrelétrica não se faz nada sem um pagamento de funcionários, manutenção de equipamento, a compra de aquisição de novos equipamentos para manutenção daquela hidrelétrica e assim por diante. Então não tem como a vida funcionar sem trabalho. Isso. Esse é o princípio. É isso que nós estamos falando aqui. A vida, ela funciona com trabalho. E cada um fazendo a sua parte, dá tudo certo. O problema é quando um só tem que carregar a família inteira. Você está entendendo? Aí não aguenta, não tem como. Esgota essa pessoa. Começa a dar os problemas, porque tudo quer haver um equilíbrio, né? Sim, exatamente. Você quebra esse equilíbrio, ele vai dar problema lá na frente. O nosso segundo tópico, a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte de sua vida. Gênesis 2:5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Gênesis 8:15. O trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e, principalmente, sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. A palavra importante para se pensar aqui, lavrar, nós sabemos que envolve a manutenção, e
que vai favorecer com que essas plantas, já que o mundo ali era vegetal, elas sobrevivam mais tempo, né? E a palavra guardar, principalmente, que elas produzam mais, desculpe, já que o pecado não havia entrado ainda. E a palavra guardar, Deus coloca na responsabilidade de Adão, antes de fazer a Eva. Aí você me pergunta assim, mas irmão Eliel, o lugar que eles estavam não era perfeito? Era. O ambiente era bom? Era bom. Adão era perfeito? Era. Eva era perfeita, posteriormente, quando foi criada? Era perfeita. Mas guardado o quê? Você já leu ali com bastante calma o capítulo 3? A serpente era mais astuta de todos os animais. O que acontece? Satanás, ele se introduz no Éden. E quem é que tinha a responsabilidade de guardar? Adão. Era Adão. Aí eu fico sempre me perguntando, aonde é que estava Adão na hora em que Eva foi tentada pela serpente? E não era a responsabilidade dele guardar? Mas não dá para ficar toda hora perto, né, irmão? Ele tinha que trabalhar. Não, eu sei que ele tinha que trabalhar. Mas a responsabilidade maior era de guardar, era Adão. Por isso que quando Deus soube que eles pecaram, Deus não chama Eva, onde estás? Deus chama Adão. A responsabilidade foi ele. Exatamente. Então, ele precisava guardar esse lugar para que esse lugar continuasse perfeito. Então, esse era o trabalho dele. Ele não ficou na ociosidade. E ele precisava prestar muita atenção para evitar o que aconteceu. É claro que tinha a árvore do conhecimento, mas ele poderia, por exemplo, se unir à sua esposa para tomar uma decisão de não comer do fruto proibido. Mas não houve esse combinado entre eles, né? Tanto que Eva acabou comendo e ofereceu a Adão. E acabou arrastando toda a humanidade ao pecado. Isso. E a sentença sobre Eva ficou sobre ela, mas sobre Adão ele disse, por causa de ti, né? Sim. Por causa de ti, a terra agora vai sofrer as consequências. E foram umas consequências graves, né? Sim. Estamos até hoje colhendo esse fruto. Sim. O trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. 3.1. O medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Aqui tem uma coisa que quando eu estava estudando a lição, o medo e a maldição, muitas vezes nós dissemos a paz do Senhor, né? Mas há uma diferença entre eu dizer a paz de Deus e a paz com Deus. Adão tinha a paz de Deus e a paz com Deus. Sim. Após o pecado, ele perde essa paz com Deus. Por isso o medo e ele se esconde. Eu acredito que surge aqui pelo menos 3 elementos na área sentimental que veio por ocasião do pecado. O primeiro aqui é o medo, porque quando eles pecaram, eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Aí veio a culpa, que é o sentimento que nos faz sentir um pesar muito grande. E depois veio um sentimento de vergonha. Então nós temos o medo, temos a culpa e agora a vergonha. Então essas 3 coisas que devem, eu sempre digo isso, 3 coisas que devem aparecer quando um homem normal peca, uma mulher normal peca. Quando uma pessoa normal peca, vai sentir medo, porque tem temor de Deus. Isso. Vai sentir culpa, porque sabe que errou, e vai ter vergonha daquilo que praticou. Quando o ser humano ele não sente mais medo, nem culpa e nem vergonha, ele já está perdendo a sua essência natural de se relacionar com o Criador. Aí ele vira um apóstata da fé. Por quê? Porque não há mais reconciliação para quem não sente isso. Porque esses sentimentos, eles são sentimentos que nos trazem de volta a vontade de sentir o que sentimos. Foi o que Davi sentiu. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E não retires de mim teu Espírito Santo. Então entrou o medo, entrou também a maldição. A terra foi maldita, começou a produzir espinhos, não é? A vida foi limitada pela morte, uma coisa que não existia. Provavelmente viveria eternamente, mas agora todos os seres, né, tiveram uma mudança pelo pecado de Adão e Eva. Inclusive os animais agora ficaram ferozes, né, e o trabalho começou a ficar causticante, como nós vamos ver aqui. Então essa questão é um princípio para o arrependimento, é o medo, a culpa e a vergonha. A gente precisa sentir isso. O problema é quando não há mais esse sentimento.
As pessoas hoje, eu vejo pessoas que pecam e vão ser postas em comunhão na igreja, vão para frente rindo, cochichando, fazendo sinal para os amigos. Vamos orar pelo casal que está voltando para comunhão, né? E a pessoa tá ali de boa, rindo, achando que aquilo ali é praticamente uma piada. Eu já vi isso acontecer e não deveria ser assim. Era para sentir a vergonha daquilo que cometeu e que isso sirva como base para não cometer de novo o pecado. Porque quem experimentou uma vez essa vergonha não quer experimentar de novo, né? E não retornar de novo. Então esse é um princípio que está aqui. Por isso que Adão se escondeu, como se pudesse se esconder da presença de Deus. Esconder. Aí eles fizeram um avental com folha de figueiras, porque agora Adão e Eva sentiam vergonha. Antes eles estavam nus, e a Bíblia diz, e não se envergonhavam, porque era inocência. Mas agora sentiram vergonha de si mesmo e do outro. No outro não me vê sem roupa. E eles eram um casal, mesmo assim sentiram isso. Daí o que acontece é que Deus agora vai fazer de um animal peles para que eles pudessem se vestir. Deus vai fazer a primeira vestimenta. Então, a folha de figueira, qualquer vento tirava, porque era a parte humana. Mas aquilo que Deus fez com uma pele de animal é duradouro, resistente. Então eu sempre digo, a parte humana que a gente enjambra, adapta, faz de conta que não é, que não aconteceu, finge que não vê, que não sabe, são coisas passageiras que não vão persistir. Mas a vontade de Deus é aquela que permanece para sempre, é imutável. Você pode até dar uma interpretação errada para o texto, aquilo vai continuar sendo pecado, mesmo que você diga que não. Por quê? Não sou eu que decide, é a palavra de Deus que decide. Deus é maior, Deus é soberano, Deus conhece o homem, a estrutura do homem, sabe que falhamos. A única coisa que nós devemos fazer é voltar-se para Deus, reconhecer a nossa dependência e pedir perdão diariamente de nossas falhas. Sem evitar as enjambrações, né? Aliás, evitando as enjambrações. Evitando. Até porque é só analisar os frutos que estamos comendo, que são das nossas ações. Exato. E aí pesar sobre isso, saber se realmente são de Deus ou não é. Interessante que Deus se importa tanto com comida, né? E o primeiro pecado teve a ver com o alimento. E a gente vê que as leis levíticas havia uma série de animais imundos que não deveriam ser de alimentação e assim por diante. E hoje a gente vê que o nosso corpo padece pela nossa má alimentação. Isso. Às vezes não é pelo pecado, né? Mas pela nossa maneira de viver, nosso alimento industrializado, e isso traz um problema sério para o corpo também. A ecologia foi mudada. As condições ambientais foram transtornadas. Romanos 8:20. A consequência, e em consequência, o homem se viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Gênesis 3:17. O que era leve, suave e agradável, por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável. Agora aqui teve uma mudança drástica também. Esse tópico ele meio que antecipa o 3.3 e o assunto é bem parecido. Então já vou ler o próximo aqui. Sim. O trabalho tornou-se desgastante. Esse versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Gênesis 3:19. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Eclesiastes 3:10. Jó também declarou: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Irmão Ricardo Mendonça está aqui conosco, um prazer ter o senhor conosco, já estava na escola dominical dando discipulado.
Terminou? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E falar da minha satisfação de estar aqui juntamente com os irmãos, né? Fiquei uns dias meio ausente. Mas é muito prazeroso estar aqui. O irmão Eliel sempre nos convidando, sempre nos incentivando. Amém. E graças a Deus por isso, né? Amém. Mais uma vez estaremos aqui para aprender do Senhor. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Amém, irmão Ricardo. Só comentar aqui a respeito disso aqui, irmão, desse texto. O trabalho se torna pesado, brutal e desagradável. Então a gente tem que ter esse equilíbrio para não trabalhar demais. Porque trabalhar de menos também é feio. E trabalhar demais também é feio. Por quê? Porque traz esgotamento. E o problema ainda é quando alguém trabalha, vamos colocar aí 16, 18 horas por dia, e critica quem trabalha 8. Ah, o pessoal trabalha só 8 horas, até sexta-feira, fica sábado e domingo em casa na preguiça, levantando as pernas lá no sofá, para circular melhor o sangue, não fazem nada. Trabalhar, trabalho eu, 18 horas por dia. Não deveria nem se vangloriar disso, porque as clínicas de tratamento psicológico estão cheias de pessoas esgotadas mentalmente e fisicamente. Quando você perceber que o seu corpo ele não está mais conseguindo suprir a energia necessária para um dia de trabalho normal, isso indica o início de um esgotamento. Esgotamento é isso: quando você tira mais água do poço do que ele pode te oferecer. É quando você trabalha mais do que o seu corpo consegue repor de energia pelo alimento ou pelo sono. Quando você dorme pouco, dorme tarde. E a Bíblia diz: inútil vos será repousar tarde e acordar de madrugada, comer pão de dores. Isso. Porque Deus dá de presente aos seus amados o sono. Então nós precisamos trabalhar, só que precisamos descansar, precisamos dormir e precisamos de lazer também. Porque se nós não dosar a nossa vida, o trabalho realmente vai ser tão desgastante, além do que ele já é naturalmente por causa do pecado que entrou, porque a expressão no suor do teu rosto comerás o teu pão, indica que não que o pecado é que trouxe o trabalho, mas que o pecado trouxe o desgaste pelo trabalho. Agora o trabalho ficou difícil e penoso. Então, ou seja, aquele solo arável, que tinha um clima sustentável e perfeito, agora ele não existe mais. Isso. Agora é um solo duro. E ele vai precisar lavrar essa terra, diferentemente do que ele fazia no Éden. Então o trabalho ficou desgastante. E outra coisa que a gente vai trabalhar, e o nosso corpo ele vai enfraquecer ao longo da vida. Não só pelo trabalho, mas pela própria genética. Quem não trabalha também morre de velho. Quem não faz nada também fica doente. Por quê? É a nossa genética que ficou enfraquecida. É esse o princípio. No suor do teu rosto comerás o teu pão. É esse princípio. O trabalho se torna desgastante, causticante. Então a gente deve evitar as expressões assim, ó, tá trabalhando, tá pagando pecado. Na verdade, não está pagando pecado, porque quem pagou os nossos pecados foi Jesus na cruz. Não é o nosso trabalho que vai pagar o pecado. Mas esse ditado surgiu na época do Brasil colônia, quando se traziam escravos dos outros continentes para trabalhar aqui em solo brasileiro e eram catequizados pelos jesuítas. Então, como eles vinham de outro país, eles adoravam outros deuses. E aí se colocava para trabalhar como escravo e dizia-se a respeito deles: ó, estão pagando pecado e vão pagar muito ainda porque adoravam outros deuses lá onde eles viviam. Então esse ditado é um ditado antigo, mas nós sabemos que quem pagou os nossos pecados foi Jesus, e o trabalho não é o resultado de uma punição, mas o trabalho causticante, desgastante, a limitação da vida, sim, é resultado do pecado. Então o trabalho é uma coisa bonita, o trabalho enobrece, o trabalho é uma honra para quem trabalha, e não existe trabalho sujo que seja feito com honestidade. Ah, eu sou mecânico, irmão, meus dedos sujos de graxa, graxa debaixo da unha. Você não deve sentir vergonha do seu trabalho. É o seu trabalho. E às vezes as pessoas se menosprezam. Ah, mas eu sou pedreiro. Olha só, pedreiro. Diferença dos outros profissionais? Diferença nenhuma. Você ocupa uma posição na sociedade indispensável. Se você não trabalhar, ninguém mora em casas. Vão morar em cabanas. Mas vai ter que ter um fabricante de tenda. Dá na mesma. Sim. E... Alguém vai ter que... porque eu trabalho de limpador de fossa. Glória a Deus pela sua vida. Você imaginou se não tivesse você? Como é que a vida funcionaria?
não é? Então a gente sabe e a gente precisa ensinar nossos filhos da importância de todas as profissões, para ele valorizar isso. Por isso que filho e filha deve passar um pano no chão, filho e filha deve lavar uma louça, deve fazer uma comida, para eles, mesmo que eles um dia fiquem ricos e tenham empregados, mas que eles saibam valorizar o serviço do outro, porque ele já fez isso, então ele sabe que não é fácil. Sim. Limpar vidros não é fácil, que o trabalho é causticante, é com dificuldade, não é fácil trabalhar. Mesmo que você goste do seu trabalho, não é fácil trabalhar, por quê? Pela repetição. Você está entendendo? Por exemplo, assim, eu amo colocar pisos e azulejo, eu gosto bastante. Só que como eu faço isso todos os dias, cansa, entende? Então quando cansa, o que eu quero? Descansar. Quando eu estou descansado, eu quero fazer, mas quando eu estou cansado, eu não quero mais. Ou seja, esse é o princípio do trabalho. Eu preciso trabalhar, e eu tenho que gostar do meu trabalho e viver de uma forma harmoniosa na empresa que eu trabalho e não amaldiçoando o que eu faço. Mas eu tenho vergonha do que eu faço. Se você rouba, deveria ter vergonha mesmo. Mas se é honestamente, meu irmão, você não tem motivo algum de sentir vergonha do que você faz, não é? E os seus filhos também não deveriam ter vergonha. Como aquela moça, no dia da formatura, ela desceu os degraus daquela escada para pegar o canudo com uma enxada na mão. E quando chegou lá embaixo, então, ela, ao receber aquele diploma, ela homenageou seus pais que trabalharam na lavoura para pagar aquele curso de graduação dela, agora uma médica ou enfermeira, não me lembro qual curso que ela fez, mas ela conseguiu honrar seus pais sem sentir a menor vergonha da profissão deles. Cada pessoa tem o seu lugar e cada profissão tem a sua importância na sociedade. E o trabalho é uma coisa honrosa diante de Deus das pessoas. Até porque o Ocidente, já vou passar para o irmão Ricardo, até porque o Ocidente tem uma influência grande da cultura grega. E na cultura grega, o cidadão era aquele que não trabalhava, não fazia nada. E o braçal, o que trabalhava, era o escravo. Era a pessoa que não tinha, não era tratado como ente, era tratado como coisas, na mesma linha de coisas. E essas coisas vêm perpetuando na nossa sociedade durante séculos. E muitas vezes hoje nós reproduzimos isso. Sem perceber, a gente reproduz isso. Olha para aquele talvez que tem uma vida mais regrada ou que tem uma condição melhor, julga que aquela posição é melhor e despreza isso. Você já pensou se não tivesse as pessoas que limpassem a rua da prefeitura, que a gente chama de gari? Como é que seria a cidade? Tem cidades que a gente vai que elas são jogadas ao léu, como é feio, e tem cidades que são bem organizadas, mas é o gari que está lá limpando e organizando. E muitas vezes nós não damos valor. As pessoas que recolhem o lixo de madrugada, porque durante o dia é ruim por causa do cheiro, e de madrugada estão lá. Deixa uma semana sem eles passarem para ver a quantidade de moscas e outros bichos que vêm. E muitas vezes nós não damos valor a isso, né? Então devemos dar valor e ter prazer, aquilo que você falou, ter prazer naquilo que a gente faz, para que não se torne um fardo. E é importante valorizar, porque às vezes é Natal, é Páscoa, é Dia dos Pais, e às vezes a gente não lembra do coletor de lixo, que a gente chama de lixeiro, alguns, né? Lixeiro é quem joga lixo na rua. Aqueles são os coletores. Você colocar uma sacolinha com alguma coisa escrita assim, ó, presente para vocês, Feliz Dia dos Pais, alguma coisa, penduradinho na grade, né? Logo antes deles passar, ou esperar o momento. Quando você faz isso, você honra a pessoa que te ajuda e que faz uma coisa tão importante na sua vida. Já que você está falando dessa profissão, mas é uma profissão como outras. E na igreja a mesma coisa, evitar aquelas expressões que a gente vai falar da igreja de um limite ao outro, a gente sempre fala do pastor ao irmão da porta, ao porteiro. Não deveria colocar o recepcionista como se ele fosse o último do grau eclesiástico, porque ele é uma pessoa importante que também faz um serviço importante, tanto quanto nós que damos aula. E às vezes muito mais importante o porteiro lá na hora do recebimento da pessoa que entra do que o pastor que está pregando. Se ele não receber bem, muitas vezes a pessoa nem entra. Irmão Ricardo. Se tratando do trabalho, né, do nosso cotidiano, o evangelista Moeliel frisou muito bem. E eu costumo dizer que eu e meus irmãos, os irmãos que me conhecem sabem, eu trabalho de motorista. Eu sou motorista daquele caminhão que transporta concreto, certo? E eu vejo uma certa discriminação com os motoristas, irmão Eliel. O que acontece? Muita gente taxa o motorista de mulherengo, né? E uma certa feita,
nós tínhamos concretado uma calçada. Olha só, tínhamos concretado uma calçada, estava fresquinho o concreto. E veio uma senhora muito bonita, salto alto, veio atravessando a rua. E eu fui saindo com o caminhão. Eu parei o caminhão e eu comecei a dizer para ela, senhora, uma senhora nova, minha senhora. E eu vi que ela entendeu que eu estava mexendo com ela. Por causa disso que se criou na nossa cultura. E é um trabalho digno ser motorista, Sim. certo? Trabalho muito digno. E o que aconteceu, irmão? Ela atolou o pé no concreto. Entrou na calçada que estava fresca, sapato, a calça dela. Aí ela olhou pra mim assustada, eu falei, agora é tarde, minha querida. Eu queria te avisar que... Mas ela não olhou pra mim, certo? Eu queria te avisar que esse concreto estava fresco. Outra coisa, pra mim é muito honroso, eu faço uma coisa que gosto também, irmão Leão. Gosto mesmo. Né, o trabalho, tanto é que estou 26 anos nessa função. As minhas mãos, irmão, são calejadas. Mostro pra quem quiser. Tem calo, porque eu não só dirijo, né? E trabalho, às vezes é pesado. Um caminhão aí na estrada, sem ar-condicionado, a fila da BR, não é brincadeira. Mas tem pessoas que discriminam certo tipo de trabalho e acham que não tem tanta importância, né? Às vezes nos xinga por causa de barulho, por causa de aquele trombolho, como se diz, grandão lá, incomodando na rua. Mas a gente sabe que isso são pessoas que não param para pensar, né? Assim como o irmão Fabiano disse, do gari que está lá limpando a sua rua, você não sabe o trabalho que ele passa, o outro mexendo com fossa. Empregada doméstica. Isso, empregada doméstica, que às vezes também eles fazem uma acepção terrível. O que acontece? Às vezes xingam a gente por causa do barulho, mas ele está morando num prédio e eu estou fazendo outro do lado. A pessoa não tem a consciência de ver, né, que ele precisou de fazer aquele barulho para ele morar onde ele mora hoje. E às vezes a gente passa por isso e tem motoristas e pessoas que trabalharam comigo que desistiram disso. Que é doido, está doido de trabalhar nisso? Isso não é coisa, isso é coisa de não tem condição de trabalhar e reclama, mas não. A gente tem que compreender que para o serviço ou o trabalho se tornar uma coisa agradável, né? Primeiro você tem que ter vocação para aquilo que você for chamado. Vocação, meu Ricardo? Mas não é só para médico, advogado que se tem vocação, não. Para ser motorista de caminhão você tem que ter vocação também. Não é mesmo? Você tem que gostar do que faz. Porque principalmente se nós somos crentes em Jesus, cristãos, né? Você tem que trabalhar alegre, cantando, e alguém às vezes até vê a gente cantando alegre, trabalhando, e vê que tem uma coisa diferente na vida da gente. Você prega o evangelho através do seu trabalho, você testemunha de Cristo através do seu trabalho, com a alegria que você faz, com a dedicação que você faz, com respeito a seu patrão, né? Ele estando perto ou estando longe, você é aquela mesma pessoa porque você teme a Deus. Então a gente entende que o trabalho, olhado desta ótica, é uma bênção na vida da pessoa. Amém. O nosso terceiro tópico, princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. E uma coisa boa, irmão Ricardo, é quando você trabalha e você consegue usufruir do fruto do seu trabalho. Né? Você trabalha e com o salário que você recebe, você consegue administrar de tal forma que você consegue usufruir dele, ter a sua casa, ter o seu carro, talvez não seja novo, mas que você tenha para que você possa usufruir com a sua família, os benefícios que ele traz, e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso, né? Então devemos trabalhar e com diligência também administrar o fruto do nosso trabalho, aquilo que a gente faz com o dinheiro que a gente recebe. O versículo ficaria bom assim, ó: o homem comerá a partir do seu esforço, porque o solo ficou rígido, e aí precisava da dependência de Deus na chuva, porque o clima também mudou.
Então, lavrar no Jardim do Éden era uma coisa, lavrar fora do jardim é outra. Esse é o princípio. Porque em Israel, por exemplo, havia 2 períodos de chuva, que era a temporã e serôdia, né? A temporã era entre março e abril e a serôdia outubro e novembro. Então o povo só poderia arar a terra depois da chuva porque o solo amolecia. Então eles acreditavam, oravam, esperavam ansiosamente que Deus lhe desse a chuva para arar a terra, para lançar a semente com confiança. De onde vem a expressão, lança o teu pão sobre as águas, porque a semente do trigo, da cevada, que era a base da agricultura, era o trigo e a cevada, ela era moída e feita o bolo, o pão, né, que era o alimento do cotidiano. A base era trigo ou cevada com azeite e um pouquinho de sal. Esse era o alimento do israelita. Então, assim, eles tinham 2 opções. Ou a gente moe essa semente e come, ou a gente guarda para plantar. Isso. Então, por isso a expressão lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você lançava logo depois da chuva e aguardava que aquilo desse o crescimento. E depois, então, eles tinham em abundância para repartir. Esse é o princípio. Ah, mas a gente aplica para a obra missionária. Não tem problema, pode aplicar, não há questão nisso. A questão é o sentido real do texto. Então agora ficou mais difícil arar essa terra, porque o homem comerá a partir do seu esforço. A palavra trabalho significa esforço. Então, para trabalhar, a gente precisa se esforçar. As coisas não vêm fáceis. As coisas não caem do céu de graça. Não é? A gente precisa se esforçar para poder trabalhar. Você falando isso, me veio Isaac, quando ele estava na terra e os que estavam ao redor não produziam. Terra de Gerar. Isso. O nome da terra. Não produzia, e Isaac plantava e produzia. É, porque você tem que acreditar. Por exemplo, você vai arar um solo seco, é muito mais difícil. E colocar a semente, tem que vir chuva, senão perde tudo. Isso. E aí ele levou uma bênção ali porque choveu, né? Isso. E para quem é da nossa região sul, está acostumado com a chuva. É. E sabe, mas quem é da região norte e nordeste, onde tem lá a seca e tudo mais... É porque o nosso mundo é muito diferente do mundo bíblico. Isso. Por isso que às vezes a gente não entende o mundo bíblico. A gente acha que o judeu comia carne a tal hora que queria. Carne era igual quando a gente era criança. Coca-Cola só no Natal. Carne era só na Páscoa, praticamente. Não existia esse... Hoje o mercado abriu ali pertinho da minha casa. Eu tenho 2 mercados grandes e agora abriu um muito maior, que é atacadista, que dá para ir a pé da minha casa ali. Então a gente não sabe o que é a realidade de você ter aquele grão que você está esperando a chuva para semear ou se alimentar dele. Entende? A gente não sabe o que é isso. Você não tem estoque de alimento. Mesmo que você tenha dinheiro, não tem onde comprar. Isso. A gente olha os textos na época de Gênesis 39, ali quando começou a seca, o 40, a gente vê como todo o povo do mundo ia no Egito comprar trigo. Porque lá era o celeiro... Sim, mas a gente sabe que Deus abençoou o Egito. A época da cheia, tinha época que o Nilo diminuía muito, mas a cheia, o que fazia? A cheia do Nilo levava a água com nutriente até naquelas pastagens todas. Isso. Quando ele recuava, eles plantavam, sem precisar arar a terra, sem precisar colocar adubo, calcário, sem nada. E sem agrotóxico. Então aquilo produzia naturalmente de uma forma que o próprio Nilo, hoje não existe mais, porque o rio Nilo está cheio de represas e barragens para hidrelétricas, né, para geração de energia, mas na época bíblica o Nilo, e havia até um nilômetro, que era um meio de medir o nível do Nilo para o governo cobrar os impostos, isso durante milênios. Havia um nível, né, que era feito a contagem, e ele oscilava, até hoje existe o nilômetro, está lá, que hoje não tem mais a cheia por causa das hidrelétricas, mas existem, até hoje está lá o nilômetro, aí que vê como ele oscilava, cada 300 anos ele tinha uma cheia assustadora, mas normalmente ele ficava em um nível normal na época da cheia, na época ele reduzia, e assim o povo vivia. A gente vê que isso aconteceu no período bíblico. E em Israel a mesma coisa, 2 períodos de chuvas é pouco, gente, é pouco. Eles dependiam do Rio Jordão, dependiam da umidade do ar, por isso que a Bíblia fala tanto de orvalho, né? Fala tanto de chuvisco, a gente às vezes não entende, é o nutriente da vida, era o que fazia a vida acontecer.
O Monte Hermon, quando você lê o Salmo 133, por que Deus ordena a vida do Monte Hermon? Porque é no Monte Hermon que nasce o Rio Jordão, 2.814 metros acima do nível do mar. As geleiras que estão lá, elas vão cedendo e descongelam, viram água e acaba fazendo com que essa água passe pelo território de Israel e faça com que a vida aconteça. Por isso que dali o Senhor ordena a vida para sempre. Isso. Porque a água é vida. Vida. Sem água. Não há vida. Glória a Deus. Algum comentário, irmão Ricardo? Não. Amém, vamos. O trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Salmo 104, 23. Ou noite e dia, 2 Tessalonicenses 3 e 9. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Não ser pesado a ninguém. Outro princípio é exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3 e 8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Eu estou olhando, eu li isso aqui e olhei de uma outra ótica. Olhe bem. Paulo ensinando que não deveria ser pesado a ninguém, né? E que ele trabalhava. Tá. Aí eu fico olhando para o ministério, irmão Eliel, e na Bíblia não se vê ninguém chamado por Deus que não trabalhava. Ninguém. Todos os homens chamados por Deus estavam trabalhando. Todos eles começaram seu ministério, mas antes trabalhavam, né? Quer dizer, de Eliseu lá, com as juntas de boi trabalhando. Aí mandou que parasse, ele pegou, fez aquele aparato todo, matou os bois, queimou a tralha e tal. Paulo construía tenda. Pedro pescava. Mateus trabalhava na alfândega. Lucas, médico. Aí tem pessoa, não, irmão, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé e não estou criticando quem vive pela fé. Se Deus tem, cada caso é um caso, tem coisa esporádica que acontece, não é isso. Mas estou dizendo assim, ó, como o trabalho enobrece o homem, como o trabalho faz com que o homem seja respeitado, seja digno. Por quê? Porque eu não sei, acho que o malandro ele não prova disso, irmão Eliel. O malandro, aqui para os catarinenses, essa palavra malandro lá na minha terra, eles não usam isso não. Eles falam vagabundo. Malandro preguiçoso. Lá é mais o esperto, né? Tem lugar que chama malandro esperto. Isso. E a pessoa que não trabalha, a pessoa que é preguiçosa, ele tem uma coisa na vida dele que ele não usufrui, que é maravilhoso. É o reconhecimento, meus irmãos. Reconhecimento de quem trabalha. Reconhecimento de ser um homem trabalhador. É muito gratificante, irmão Fabiano, chegar em casa, a minha filha olhar para mim, ver que eu estou cansado, ver que eu trabalhei, né? Ver que eu sou um homem que estou lutando. E eu trabalho em prol de quem? Muito mais dos meus filhos. Eu e minha esposa, nós dizemos para eles, nós trabalhamos para vocês. Porque eu trabalho pensando neles, né? Dar uma vida melhor, estudar um pouco, aquilo que a gente pode fazer. E a gente chega em casa e vê às vezes a minha filha pegar uma água para mim. Fala, pai, vai tomar um banho, vai descansar, né? Isso, quem não trabalha não sabe o que é isso. Não sabe o que é um reconhecimento. Não é mesmo? Por exemplo, o meu patrão, o meu encarregado me chamar para um determinado serviço perigoso, né? Perto de um morro, de um lugar íngreme, e saber, não, vai lá ver, vai lá fazer. E tem outros companheiros meus que também são profissionais no que faz, há muitos anos, né? Então, eu me sinto realizado, não é mesmo? Em chegar num lugar, ver o pessoal tudo parado e vai começar a trabalhar porque eu cheguei. Né? Cheguei com o concreto, eu cheguei com a solução e começa aquela coisa toda aquele aparato, um pessoal trabalhando, um puxando, o outro vibrando, e eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas é muito gratificante você sentir que está sendo útil. Está sendo útil, né? Está sendo útil naquilo que você faz. E você não está incomodando ninguém, não tem ninguém me sustentando. Eu não estou sugando de ninguém, olha o que eles estão dizendo. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia, né? Eu sei que nós três que estamos aqui podemos falar isso de peito aberto. Nós trabalhamos, né? Nós nos sustentamos. Nós comemos com o suor do nosso rosto, nós comemos o nosso pão,
não é mesmo? E isso é muito gratificante. Muito gratificante. O trabalho diz que enobrece o homem. O Zé Bétio já falava isso há muitos anos na Rádio Capital de São Paulo. Falava, o trabalho enobrece o homem, não é mesmo? E é muito gratificante. E a pessoa que não trabalha, o preguiçoso, que a Bíblia manda ter com a formiga, né? Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe essa dádiva que é, né? A pessoa ser escolhida por Deus através do seu trabalho. Outra coisa, os dízimos, as ofertas. Que alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Isso. E nós temos para dar, graças a Deus, né? Nós temos. Por que a melhor coisa é dar do que receber? Porque a melhor coisa é dar do que receber, a Bíblia diz. Porque quem está dando não tem necessidade, meus irmãos. O que está recebendo, com certeza, está com necessidade. Não quero dizer aqui que ele não esteja trabalhando, talvez a necessidade pode chegar na nossa vida, mas a gente é sempre abençoado por Deus. E eu vou dar um testemunho aqui em público. Eu não tenho falta de nada. Amém. Não sou rico. Já deu para perceber, os irmãos aí que nos ouvem, que eu sou uma pessoa simples, não é mesmo? O meu trabalho não é uma coisa que se ganha um mundo e fundo de dinheiro, mas eu sou próspero. Eu não tenho falta de nada na minha vida, porque Deus tem abençoado. Meu Deus, e não tem nada no mundo que paga isso, meu Eliel. Não tem dinheiro no mundo que paga isso. Você ser realizado espiritualmente, com amigos aqui na igreja, né? Sabendo que eu sou um homem trabalhador, a minha família me honra, né? E o meu trabalho é coisa muito gloriosa. Amém. O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque ainda estávamos convosco. Vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Nada é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Provérbios 6, 6 e 9, 13 e 4, 19 e 24. Era um tempo difícil, né, irmão Eliel? E com a igreja mudando a mentalidade, e aí a hospitalidade que os irmãos ofereciam, muitas pessoas se aproveitavam disso. Sim, e ficavam mais do que necessitavam, né? Isso, e ocorrendo daí, sendo um peso para aquela comunidade. Porque como você falou no início, quando um só dentro de uma casa é responsável, muitas vezes é muito peso sobre os ombros dele. E que lá na frente vai produzir uma estafa, vai trazer um problema, um esgotamento. Então, para a comunidade cristã também é a mesma coisa. Essa comunidade agora estava... E muitas pessoas estavam se agregando ali e se encostando, como a gente diz aqui no Sul, né? E começaram a se encostar ali e acabando trazendo um peso e se encostando e ficando e não produzindo nada. E aí, aqueles que produziam tinham que começar a dividir. Infelizmente, há pessoas com a mentalidade de que se eu oro por você, você deve me sustentar. Ainda existe gente com essa mentalidade. Se eu ensino a Bíblia para você, você tem que tratar de mim. E tem gente que tem esse pensamento. Uhum. Quando que, embora a Bíblia dá o direito do obreiro que trabalha na obra de Deus, ele ter o seu sustento, o seu salário, isso aí Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, a gente sabe muito bem que isso é bíblico, o sustento de obreiros, mas em alguns casos é melhor não usufruir disso para não ser pesado, porque a sensação de você estar pesando alguém deve ser uma coisa desconfortável, você tem que se sentir desconfortável nisso. Não é? Eu estou apenas usufruindo de uma casa que eu não ajudei a fazer, que eu não ajudo na renda da casa, eu uso a luz, eu uso a água, eu estou aqui nessa casa só respirando, eu tenho que achar alguma coisa para eu fazer. Então tem pessoas que não querem trabalhar e querem ficar assim, de casa em casa, e ainda assim intimidando, viu? Ó, irmão Ricardo, se o senhor não me ajudar, não sei o que vai acontecer, porque Deus falou comigo que é para você me ajudar. Aí, mas só que Deus não falou com quem vai ajudar, que é o irmão Ricardo. Deus falou com quem vai ser ajudado. É isso? Então isso simplesmente não é bíblico. É para esse tipo de coisa que Paulo está dizendo. Não quer trabalhar, não coma. Você, para não desonrar a Deus e não envergonhar a igreja, porque é feio, os ímpios vão falar, as pessoas que não conhecem a palavra vão reclamar, que você é uma pessoa ociosa.
que vive por aí, não ansiosa, mas ociosa, que não quer fazer nada. E aí não serve para casar, não serve para ser pai, não serve para ser um obreiro na casa de Deus, não serve para ser um pastor, porque simplesmente não quer trabalhar. Então tem muita gente que tem essa ideia do ministério de um lugar que eu me encoste e não faça nada. Mas se eu for lá para Camboriú, lá é terra dos Gideões, sustenta os missionários, eu vou lá falar com o pastor Zilmar, e eles vão me dar um salário, e eu vou ficar por ali só participando dos cultos, só pregando. Não tem essa vaga aqui. Não existe. Mas vocês têm os missionários, né? Mas o missionário tem que trabalhar. O missionário vai construir igreja, o missionário ajuda a construção da casa dos irmãos. E tem missionário que trabalha e trabalha muito. E trabalha muito mais do que nós aqui. Porque eu chego em casa às 5:30 da tarde, eu deito no sofá e deu. Eu fico com a minha família, vou brincar com a minha filha, não é? Sábado e domingo eu saio pregar, mas durante o dia eu estou descansando. E tem missionário, pastores que não param. Tem pastores integrados que eu conheço, outros milhares deles, né? Por onde eu passo. E eu sei muito bem que é culto à noite e construção de igreja de dia. É reboco, é sentar tijolos, é lavar a igreja, é ajudar na manutenção de templo, é estar construindo alguma coisa, casa pastoral, é sala comercial, disso, daquilo. Tem que trabalhar. Se você não quer trabalhar, você não serve para ministério nenhum. Não tem vaga para esse tipo de coisa. Não tem. E você que fica sustentando alguém aí só porque ora, você também está errado. Você tem que ensinar essa pessoa a fazer alguma coisa. Mas é que eu estou sendo sustentado, então tá uma benção porque eu estou só exercendo o ministério. Amém também. Amém? Mas você está fazendo uma função. Você está estudando para pregar, você está ensinando a Bíblia, você está visitando, você está orando nas empresas, você está buscando a Deus. Isso pode ser considerado também uma função sua, desde que você esteja se ocupando disso. Agora, a pessoa que não faz nada a semana toda e quer simplesmente viver assim. Isso. Né? Ociosamente. Tem pessoas que, né, exercem o ministério que eu falei, mas isso se acarreta muito mesmo, se acarreta bastante, trabalha bastante. Nesse caso merece uma ajuda, claro que merece, lógico, né? Pessoa que está lá visitando, que está dando assistência para a família, que está, né, cooperando, mas tem que ter esse cuidado. Se a pessoa não faz nada, ela nem orar direito ela ora, né? Nem pregar não prega direito porque não estudou. Você tem que segurar a sua ajuda aí e dizer, não, você vai se esforçar primeiro, porque para fazer o que você faz, eu também faço. Entende? Aí a gente vai controlando assim para evitar de ficar aí dando trato para preguiçoso. Isso. E deve ser reconhecido, já vou passar, como você falou, reconhecer aquele que não faz nada e não deixar, mas também reconhecer aquele também que faz também. Por exemplo, a pessoa que tem uma casa de oração, a pessoa que ora pelas pessoas, é um tipo de trabalho, a pessoa está se envolvendo nisso ali. Só que tem aquelas pessoas que são espertinhas mesmo. O senhor falou comigo, irmão Fabiano. A minha conta bancária é essa aqui, ó. Mas não tá fazendo nada. Você não ajuda. Você tá entendendo? Esse tipo de gente aí. Não estou falando dos irmãos que estão aí exercendo o ministério, na itinerância. Não é isso que estou falando. O itinerante também deve trabalhar. Porque se você pregou sábado à noite, pregou domingo à noite, você tem que achar um lugar para pregar nos outros dias e estudar durante o dia para poder pregar de noite bem. Você tem a obrigação de pregar melhor do que nós que estamos lá agarrados lá no volante do caminhão, atrás de uma maquita ou lá numa secretaria trabalhando. Né? Tem que pregar melhor. É obrigação. Você tem tempo integral. Você é itinerante. Você é assalariado pela igreja. Você tem que pregar melhor que nós. Não pode perder para nós, não. Irmão Léo, há um tempo passado teve um cidadão aqui que pensava assim desse jeito, achando que Camboriú é celeira de missão, que o dinheiro corre e tal, coisa, ficou aí um tempo. Aí nós temos aqui, não vou falar o nome dele não, que pode ser que ele não goste, né? Ele não tem nada a ver com isso, mas tem um irmão aqui que tem uma oficina de retífica, que vocês conhecem muito ele, e esse camarada que estava aqui foi lá e disse para esse irmão, dono da retífica, Jesus falou que você tem que fazer o motor do meu carro. Falou comigo, irmão. Eu vim aqui conversar com o irmão. Aí esse irmão que é dono da retífica disse assim, então fala o seguinte, você volta lá onde você estava conversando com Jesus e fala para ele vir falar comigo. E aí eu faço o motor do seu carro. Entendendo? Então esse tipo de pessoa, irmão, sempre teve, sempre vai ter, né? E a gente tem que ter... mas por que a gente tem que refutar? Não é refutar, a gente tem que ser esperto, tem que ser sábio espiritualmente e discernir. Porque você também vai estar ajudando essa pessoa, né, irmão Eliel? Você falou que essa pessoa que paga que está sustentando um outro que só ora, só isso, você tem... O irmão Eliel falou que tem que arrumar uma ocupação para ele.
você vai estar ajudando ele também, porque vai tirando ele está sendo enganado. Para mim, ele está sendo enganado. Eu vi pela fé, os irmãos, ô irmão Fabiano, me sustenta aí. Se o irmão Fabiano tiver uma palavra de Deus para dar para mim abrir os olhos e ver que eu não posso entrar por esse caminho, pronto, livrou a alma do irmão do perigo. Você não acha? Sim. Né? Então é assim que acontece. Outra coisa a respeito, tem muitos pastores, agora eu vou pro outro lado da moeda. Tem muitos pastores em Minas Gerais, eu sou mineiro, estive lá um mês passado. Né? Tem muitos pastores em Minas Gerais, meus irmãos, que pregam, leem a Bíblia, são homens de Deus, 6 horas da manhã pula garrafinha de café dentro do embornal e vai pra pedreira, vai pro ofício, vai trabalhar de pedreiro, vai trabalhar de ajudante e Deus tem honrado. E eu conheço homens de Deus, irmão Eliel, que está orando, que a aposentadoria dele está perto, ele está glorificando a Deus que vai sair, porque ele vai parar de trabalhar e vai dar mais assistência na obra de Deus. Isso é louvável. Sim. Isso é amontoar brasa sobre a cabeça, certo? A pessoa, porque, meus irmãos, aqui em Camboriú é abençoado mesmo. É bem abençoado. A gente tem aqui os obreiros da congregação, glória a Deus por isso, que são integrados na obra, recebem aqui da igreja. Né? A igreja aqui, ela é bem firmada financeiramente, não é como no demais lugar aí, tanto é que os Gideões ajudam para todo esse Brasil aí, essa pobreza, porque não é igual aqui, a gente sabe disso, mas tem lugar difícil. Tem pessoas pagando um preço muito caro, né? Trabalhando para sustentar a família e com a chamada de Deus, não é mesmo? Entendendo o que Deus tem feito na sua vida, está fazendo um trabalho maravilhoso para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, que você cresça ministerialmente, porque é honroso o que você está fazendo. O nosso quinto subtítulo do terceiro tópico diz assim: a relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Os patrões cristãos. Há orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu e para com eles não há acepção de pessoas. Efésios 6 e 9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Tiago 5, 4 e 6. Empregados cristãos. Há também orientação e mandamento para os empregados. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração. Como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios 5 e 8. Os empregados cristãos não devem fugir de seu compromisso de trabalho, antes devem executá-los como se fosse do Senhor. Então, os patrões aqui, ele está colocando que não são superiores. Sim. Que devem olhar para as pessoas que trabalham e que o ajudam, porque sem os empregados ele não consegue colocar à frente a sua empresa, desenvolver o seu projeto empresarial. E conforme o tratamento que tem com os empregados, essas pessoas podem ser desenvolvedores do próprio negócio, ou pode ser pessoas que não. Criar um ambiente nessa empresa que seja agradável. Uma coisa importante para pensar aqui é que não é fácil ter um funcionário no Brasil. Sim. Por quê? Por causa dos encargos. Hoje um funcionário que ganha R$1.000 na carteira, ele vai custar 1.800 por mês. Só o que está relacionado ali ao 13º, um terço de férias, um mês de descanso sem alteração no salário,
Mas se caso em demissão, mês de aviso, mais 3 dias de aviso para cada ano a mais, mais o fundo de garantia que deposita, e depois a multa do fundo de garantia que para o empregador sai por 50%, é 50%, daí 10% o governo retém e 40% vai para o funcionário. Então, mais do empregador sai 50% do fundo de garantia que ele depositou para o funcionário sem descontar do salário. Então você veja que tudo isso vai lhe dar ali 80% a mais. Então é difícil, é complicado? Claro que é complicado. Um funcionário é uma coisa cara, é luxo. Ter um funcionário é luxo, né? Tanto que nenhum de nós aqui tem funcionário, porque é luxo. Tem que ter muito dinheiro e o funcionário tem que valer a pena para você pagar um valor tão alto, que para o funcionário R$1.000 é pouco, mas para você que paga é muito. Então, sabendo disso, não contrate mais alguém se dá para pagar só aquele, para evitar o quê? A inadimplência. Porque um empregador crente, ele tem que cuidar com textos da Bíblia, principalmente como esse aqui, ó. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Deus ouviu o clamor dos empregados num sindicato que não existia nessa época, era do céu, que eles não tinham recebido o salário da colheita que fizeram. Então, assim, você não pode enganar seu funcionário, não pode deixar de pagar o direito que a lei exige que seja pago. Do contrário, não contrate, porque você já sabe que a lei é severa, para evitar de você ser chamado lá no Ministério do Trabalho, para evitar multa, para evitar problemas e escândalos. Confiscação de bens. É. Sim. Aí sabe o que tem empregador crente, patrão crente, que não paga o que é direito, e aí chama o empregado de endemoniado. Ah, tu tá endemoniado, me chamar no Ministério do Trabalho. E aí fica aquela briga judicial entre irmãos. Aí eu sempre digo o seguinte, se há oportunidade, negocia. Hoje a lei permite acordo, né? Judicialmente, o acordo entre empregado e patrão, né? Em vez de ser 40% de multa para o patrão, pagar para o funcionário, paga só 20%. Isso. E aí reparte o aviso, cumpre o aviso para não precisar pagar o aviso indenizado e assim por diante. Então existem acordos que podem ser feitos. Então, para evitar de chegar nessa condição do juízo, né, da justiça comum. Mas se não tem outro jeito, tem que partir para o juiz. Aí tem gente que diz, não, mas eu sou crente, eu não quero chamar meu patrão lá. Mas ele pagou? Não, ele não pagou, mas eu tô orando para Deus tocar no coração dele, porque eu não quero chamar ele. Bom, se não precisar chamar lá no Ministério do Trabalho, é melhor. Mas se não ter ocasião, não é pecado. Não tem como buscar uma negociação de outro jeito, né? Sim. A lei existe para isso. Para proteger os direitos. Eu, graças a Deus, nunca precisei chamar nenhum patrão. Eu já fui lesado, já tive prejuízos altíssimos, mas eu preferi não chamar na justiça. Nunca coloquei nenhuma empresa na justiça. Mas tem também um empregado que é de má fé, sabia? Tem empregado que é de má fé. Você tem que ter cuidado. Então manda assinar tudo que precisa. Porque mas é da minha igreja. Manda assinar tudo. Manda assinar tudo, tá bom, irmão? Mas é de Jesus. Eu sei, mas ele pode desviar. Manda assinar todos os recibos, porque ele pode alegar que ele estava recebendo um salário mais alto e fazer você indenizá-lo naquele salário que não existia. E arrumar umas falsas testemunhas para prejudicar você também. Então tem que tomar cuidado. Às vezes você dá uma ajuda de R$500, R$600 para a pessoa ali fazer a manutenção de alguma coisa e você não percebe que aquela ajuda vai virar uma questão trabalhista. Vai incorporar no salário. Vai, e aí depois você vai dizer, mas se é que uma habitualidade, eu não sabia. Então é importante você saber disso, e a gente está falando isso para abrir teu olho. Manda assinar tudo. É questão de insalubridade, questão de risco do exercício da função, questão de trabalho em altura ou algum elemento químico na questão. Também tudo isso dá processo. Então você tem que tomar cuidado, procura a lei. Para quê? Para que o seu empregado que não use de má fé. Então daqui a pouco ele entrou lá sem fazer exame de vista, vai dizer que ficou cego trabalhando contigo. Não fez exame do coração, o coração piorou depois que trabalhou contigo. E isso vai te incomodar também, irmão. Então o irmão que tem empregado, vigia na terra, Vaz. Irmão Eliel, só para mim encerrar minha fala, que as horas estão se passando, olha aqui. Uma coisa que eu quando li essa lição, eu senti de dar um conselho aos irmãos. Nós somos crentes, meus irmãos. Certo? Nós defendemos
a palavra de Deus como cristão aqui na terra. O que está acontecendo que eu vejo, porque eu trabalho numa firma de multifuncionário e vejo. O camarada, às vezes, né? Agora eu vou defender um pouco o patrão aqui. Avacalha para ser mandado embora. Sim. E fica pedindo a conta porque quer pegar aquele dinheiro, quer pegar o 40%, né? E quer pegar os acertos, o fundo de garantia, e ele fica incomodando. Aí o patrão pega, tá bom, vou te mandar embora. Você é crente, hein? Vou te mandar embora. Você vai lá na frente de um promotor, de um delegado lá do trabalho, de um juiz da vara de trabalho, muito bem. E tá aqui, ele faz a conta, você é crente. Seu Ricardo, tá bom, não é assim? Eu já fiz. Tá bom pro senhor? No sindicato, homologação da Isso, cor. homologação. Tá bom pro senhor? Tá bom. Tá bom pro senhor, seu... Tá bom, empregador, tá bom. Eu assino, eu dei a minha palavra, tá bom. Aí passa, eu saio dali e já vou atrás de um advogado para botar a firma numa questão. Lá na minha terra diz tocar uma demanda. Para ele receber mais ainda. Poxa, você não deu sua palavra. Você não disse que estava bom. Agora você pega, recebeu os direitos todos que o teu patrão te pagou. Se ele te mandar você embora sem direito a nada, é direito teu recorrer ao Ministério do Trabalho para receber o que é seu. Mas você recebeu, falou que estava bom, não, tudo bom. E pega e vai agora arrumar um advogado para botar o... Eu recebi uma ligação, irmão Eliel. Quase 2 anos depois que eu tinha saído de uma firma. Seu Ricardo, ficou umas coisinhas aqui para trás. Olha, dá mais de 10 mil reais, seu Ricardo. Um advogado ligou para mim mover uma ação contra aquela firma que eu já tinha ido lá, feito o acordo, me pagou tudo certinho. Eu fiquei contente com o que me pagaram, certo? Né? Mas ficou alguma coisa para trás, que segundo o advogado tinha. Eu falei, meu amigo, pode arquivar isso aí, porque eu fui lá e dei a minha palavra pro meu patrão. Que eu estava contente e assinei um documento, ele assinou e me pagou e pronto. Eu falei, não, tá certo, é isso aí mesmo. Tem 2 anos, né? É, tem até 2 anos para entrar. Isso. Agora, você... Direito de ação, que palavra que você tem? Você é 5. crente? Pois não. Não, pode ir. Tá. Você é crente ou não é? Outra coisa, o seguro-desemprego. Olha o que tem gente fazendo, meus irmãos. Rapidinho, que eu não posso deixar de falar isso aqui. É um conselho. É escola dominical, estamos aprendendo. O seguro-desemprego, recebi a primeira parcela, recebi a segunda parcela e arrumei um emprego. Agora eu vou lá no meu patrão, outro, não me registra não. Porque eu tenho seguro-desemprego, aí você me paga o salário e eu recebo o seguro-desemprego. Tá certo isso, meus irmãos? É seguro-desemprego. É para quem tá desempregado. Você vai pedir o seu patrão para não te registrar, para você receber o seguro-desemprego. Mas o governo rouba de todo mundo, os impostos são caros. Problema dele. Se ele tá errado, não estou dizendo que tá errado também, problema é dele. Você tem uma postura de crente. Registra... Meu conselho, registre a sua carteira lá com o seu patrão e pega o seguro-desemprego, que aí eles vão cortar agora que for registrado, você não recebe mais. Deixa lá para quem quiser, se o governo for, você está com a sua consciência triste, senão, consciência tranquila, senão você vai estar comendo pão de amargura e esse dinheiro não tem a bênção de Deus. Lembrando, irmãos, que esse seguro-desemprego vai ser descontado na aposentadoria, tá? O governo não tá te dando, ele tá te emprestando. E depois, na hora de se aposentar, você vai ter que devolver esse dinheiro. Eu não sabia disso. Tem que devolver. Então, outra coisa importante, por exemplo, eu tenho um terreno lá no mato, né? Vai lá e pega um vizinho para roçar. Se esse vizinho se machucou com a roçadeira, mesmo que ele foi lá só para fazer um serviço, eu tenho que indenizá-lo. Tem a responsabilidade. Se ele se machucou, por exemplo... Morreu o homem, aí eu vendo lá e arrumo dinheiro sei onde, deu 70 mil, paguei, beleza. Mas e se ele fica na cadeira de roda? Eu vou pagar ele até ele morrer. Você sabia disso? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mais vale você pegar a sua roçadeira e vai lá roçar, passa um veneno, ajeita, ou então registra. Porque se você registra, você pode registrar até meio período, né, por dia. Porque se a gente não fizer, porque às vezes a gente corre o risco, né? Tem patrão que corre o risco, prefere correr o risco. E é um perigo. Uma pessoa que se machuca sem registro de carteira é perigoso. Mas é aqui no Mato Grosso, irmão Eliel, não sabe o que está falando. Tem uma cidade próxima aí que tem 300 km de distância, mas tem um sindicato, esse camarada vai avacalhar contigo. E o patrão também pode avacalhar com o empregado, como nós temos aqui no tópico seguinte, de submetê-lo a um trabalho vil, né? De escravidão,
uma pessoa que vive naquela condição análoga a trabalho escravo, porque um colchão lá que tomara que amanheça, um banheiro sujo, alimentação precária, sem nenhum tipo de equipamento, sem nada, né? Trabalha às vezes cortando canas, numa condição vil que um ser humano não tem como trabalhar aquela quantidade de horas, não bate cartão. Tudo isso, irmãos, são coisas para se pensar. Então a gente não deve se submeter a um trabalho desse. Nem a questão de vício, crime, prostituição, tudo isso a gente tem que correr dessas coisas e procurar ganhar o nosso pão com honestidade, não ser explorado e também não explorar, porque aí tem os dois lados. Isso. O lado do patrão e o lado do empregado. O empregado deve zelar do que é o patrimônio da empresa, não negligenciar o seu horário de trabalho, não chegar atrasado, trabalhar certinho, não ficar só no celular, não sair para evangelizar. Tinha um servente que trabalhava comigo que ele sumia, ele ficava sem servente, daqui a pouco ele chegava, onde é que estava? Eu fui evangelizar. Eu disse, não, meu filho, não. Aqui com nós não dá. Quer evangelizar, evangeliza às 5h30, depois das 5h30, tá? Porque tem gente que diz assim, não, eu tava lá falando com o irmão, é sobre o culto. Mas aí o patrão é crente e diz, tá, e o serviço? Não, irmão, é as coisas de Deus. Primeiro as coisas de Deus. Não, você tá errado. Primeiro é o trabalho. Você tá ganhando para trabalhar, não para ficar ali batendo papo. Ah, mas é porque o culto tava tão bom ontem. Então, irmão, mata uma galinha, convida o irmão e vão resolver isso depois das 5h30. Isso. E que seja uma galinha bem velha para demorar bastante para cozinhar. Ou um peru daquele grande, né? Isso. Ele coloca aqui, ó, não servindo à vista. Muitas vezes o trabalhador, ou a pessoa, o empregado, ele trabalha na frente do patrão. Ou ele faz para mostrar que está trabalhando. O patrão vira as costas. Mas quando vira as costas, trabalha contra. Porque assim como o patrão tem que ter consciência que a empresa dele há uma função naquela sociedade que ele está inserido, de produzir riqueza dentro daquela sociedade, o empregado também tem que ter essa visão que aquela empresa existe para que eu possa oferecer a ele uma condição boa de vida. Como o Ricardo falou ainda há pouco, eu sou um caminhoneiro e eu recebo da empresa e trabalho e faço bem. E usufruo disso, eu não tenho falta de nada. Né? Eu usufruo desse fruto do trabalho. Não é que vai se tornar um milionário, mas que possa ter uma vida digna, honesta e digna, e que você possa andar pelas ruas e onde você está de cabeça erguida. Rico é quem menos precisa, né? Isso. Então que, na realidade, tanto um quanto o outro, e é isso que o texto vem trazendo, que tenham consciência das suas responsabilidades. Aquilo que deva responder, e responder na altura. Para quando a pessoa olhar e saber. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei novamente, acho que eu já usei esse exemplo aqui. A Rede Globo uma vez, não sei se faz ainda, porque eu assisto muito pouco, mas eles fizeram, acho que foi no domingo, que passa o jornalismo lá, acho que é o Fantástico, eles reuniram o empregado secreto, ou funcionário secreto. Chefe secreto. O chefe secreto. O chefe secreto, o que eles faziam? Empresas multinacionais grandes que os funcionários não conheciam o seu patrão. Eu acredito que a empresa que o irmão Ricardo trabalha é uma empresa grande. Acho que o irmão Ricardo não conhece verdadeiramente quem é o patrão. Só 2 vezes. Viu isso. E nesse caso eram pessoas que não conheciam os seus patrões. E aí esse chefe fazia de funcionário novo. E entrava na empresa como primeiro dia para trabalhar. E aí colocaram para trabalhar numa área de container, que carregava mercadoria dentro dos containers, armazenava dentro do container, que colocava dentro do navio e exportava essas mercadorias. E esse patrão secreto foi trabalhar nessa área. Chegou lá o funcionário dele, que não sabia que era o patrão, e começou a fazer as coisas. Ele disse, não, faça isso corretamente. Porque se você armazenar de qualquer jeito dentro do container, quando começar a trabalhar lá no navio, o navio começar a andar sobre o mar e as tripulações, vai quebrar a mercadoria. E quando chega lá, essa mercadoria vai chegar variada. E isso é prejuízo para a empresa. E ele usou uma expressão várias vezes. Tudo que você fizer, não faça como fosse para o patrão. Faça como se fosse para Deus. E ele usou isso várias vezes. E quando se deu o desfecho, era um simples
Carregador era a pessoa que carregava o container e organizava a mercadoria dentro do container. Acho que era peças de cimento ou de mármore, sei lá. Ele só fazia aquilo. E quando chegou no final, esse patrão dando entrevista na própria Rede Globo, que são inimigas do povo de Deus, e ele chorou com a situação, quando ele diz assim, ó, o que me mais chamou a atenção nesse funcionário foi isso. Não faça como se fosse para o patrão. Faça como se fosse para Deus. Faça o melhor que você faz. E aquilo ali abriu muitas portas para aquele funcionário dentro daquela empresa. Primeira coisa que o patrão fez foi dar uma viagem para ele e para a família dele, de descanso, por aquilo que tinha feito. Aquele rapaz pregou, aquele funcionário pregou para o seu patrão, que talvez ele nunca iria entrar numa igreja. Deus criou uma oportunidade. Talvez aquele homem, aquele patrão, aquele homem rico, nunca entraria numa igreja. Talvez tenha uma ideia totalmente distorcida da igreja. Mas agora, com a atitude daquele rapaz, ele viu, não, a igreja não é isso que fala. Ele abriu a porta. Então, muitas vezes, as oportunidades se mostram para nós todos os dias. Mas as nossas ações não condizem com as nossas palavras. E aí as pessoas têm uma ideia distorcida da palavra de Deus. E um dia tudo isso vai ser colocado diante de nós. Amém. Bom, eu só quero mandar um abraço aqui para os pais do irmão Adélcio, o irmão Alcides e a irmã Dilza. Eles moram ali no Medeirinhos. Isso, Pissarras, né? Cidade de Pissarras. O Adélcio, irmão da Raquel. Um abraço para a Raquel também, para Samuel. E também para os irmãos ali, o irmão Eliezer, o irmão Odair, o irmão Nelson e o Zeca. Todos esses aí são ali da Assembleia de Deus ali de Medeirinhos, uma igreja bem antiga, bem tradicional. É dessa região ali que surgiu o pastor Adriano Uber de Mello, dali? Dali da região ali. Os pais dele moram ali ainda até hoje. Então um abração ao irmão Alcides e irmã Dilza. Eu já almocei lá na casa deles, a comida sempre boa, maravilhosa. E hoje parece que vai ser lá no Adélcio. Hoje é. E eu gosto muito deles, são muito meus amigos. E também o Jailson e a Bega estão na minha casa. Um abraço para eles. Sempre acompanho a Escola Bíblica lá de São Francisco do Sul. E eu tenho uma ligação muito boa com a cidade de São Francisco. Amizades, né? Bem. Isso é muito bom. Relacionamento é coisa boa, é riqueza na vida do homem. Se morressem meus amigos, eu não sei o que eu faria. Eu ia querer morrer também. Porque os bons relacionamentos, isso é riqueza na vida do homem. Faz parte da vida da gente, né? Isso. É uma benção. Então só vou ler o 5.3 para nós encerrarmos então. Não se submeta ao trabalho vil, o trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como os ofícios oriundos de vício, do crime, da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas, que zelem pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Então não sejamos nem exploradores, e nem permitimos ser explorados, né? A nossa conclusão, nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural. A partir de sua palavra, ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. E dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando ao próximo. Muito obrigado. Nossa lição de hoje se termina. Amém. E a todos os irmãos que até agora estiveram conosco. Ainda vai haver as gravações, você que não pegou desde o início, eu quero voltar. Tem os nossos canais oficiais dos Gideões Missionários da Última Hora. Você tem no YouTube, você tem nas redes sociais. E também no canal Elia Uller, você pode assistir as gravações da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos orar para encerrar nossa lição. Irmão Ricardo. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, obrigado, Pai, pela vida do evangelista irmão Elia Uller, pela vida do presbítero irmão Fabiano e do irmão Will, que está ali na técnica de som,
por este momento que estivemos aqui, Senhor, em torno da sua palavra. Abençoa cada lar, Senhor, que ouviu essa escola, que ouviu a sua palavra, Senhor Jesus, e que ela possa achar guarida nos corações e que eles possam praticar durante a sua vida, Jesus. Continue nos usando, Senhor, continue nos dando esta bênção. Pedimos um domingo abençoado na Tua presença, um culto abençoado logo mais à noite, e que Tu venha, Senhor Jesus, sempre estar nos visitando com a Sua graça, com a Sua paz ou com as Suas bênçãos, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Vem aí, 10ª Conferência para Mulheres UFADSE. Tema: Mulher, floresça onde você foi plantada. Com base em João capítulo 15, verso 16. Nos dias 6 a 8 de setembro de 2019. Preletoras: Elisama Brito, Minas Gerais. Alessandra Prado, Santa Catarina. Vilma Barros, São Paulo. Eu deixei de viver para mim mesmo. A vida que eu manifesto é a vida de Cristo. O evangelho que tem que ser manifestado no mundo hoje é o evangelho de Cristo. É o evangelho da justiça. É o evangelho da compaixão. É o evangelho do amor. Eu quero que você ore ao Senhor e diga: Senhor, acalma o meu coração. Local: Pavilhão dos Gideões, Rua Joaquim Nunes 244, Centro Camboriú, Santa Catarina. Maiores informações, ligue 47-3404-8700 ou 47-989-047794. Apoio Rádio Voz Missionária. A Câmara dos Deputados já aprovou a reforma da Previdência. Agora é a vez do Senado Federal fazer a sua parte